Eu sou o Tarcísio Gargione, eu nasci no município do interior do Rio Grande do Sul, chamado Tapejara. Meus pais moravam lá, com 4 anos, nós migramos para o interior de Santa Catarina, na cidade de Lages, e aonde eu tive praticamente a minha infância e a minha adolescência nesta cidade de Santa Catarina chamada Lages, que é o Planalto Catarinense. Fiz minha universidade de administração em Florianópolis, na Universidade Estadual de Santa Catarina, uma escola muito boa chamada ESAG. Depois eu fiz um MBA em Engenharia de Transportes na Universidade Federal do Rio de Janeiro, na COP, e um outro na Fundação Getúlio Vargas em Administração Pública, por incrível que pareça. E, evidentemente, depois vários cursos complementares que foram enriquecendo aí a minha profissão, entre eles, marketing e serviços também na Fundação Getúlio Vargas, em São Paulo. Basicamente, em termos de formação, é isso que eu sou, né? Na verdade, eu entrei no turismo em 1975. Numa empresa de ônibus em Santa Catarina, chamada Reunidas, era a maior empresa de ônibus intermunicipal e interestadual do estado, e ali eu comecei a conviver com as viagens e as pessoas que viajavam, sejam por motivos particulares, seja por motivos de negócio, seja para encontrar amigos, familiares, seja para encontrar seus amores, e esta convivência entre o motivo da viagem, o fato de levar pessoas de um ponto A para o ponto B, mesmo sendo um ônibus, a atividade turística começou a enriquecer um pouco os meus conhecimentos, né? Então, mas eu gostaria de destacar um fato importante antes desta data. Em 1966, por uma decisão familiar, eu já tinha concluído o 2º grau e até tinha feito vestibular, eu decidi ser caminhoneiro e fui durante 6 anos. Então, embora seja uma atividade relacionada à área de cargas e etc., mas como infraestrutura para conhecer o Brasil, como eu conheci, de ponta a ponta, nos detalhes empresariais até os detalhes super interioranos, foi uma grande escola, uma oportunidade ímpar que me deu esta infraestrutura para conhecer o turismo. Eu acredito e hoje estou convicto de que para fazer turismo você precisa conhecer o produto, precisa conhecer, no caso, o Brasil. E conhecer nos detalhes, porque aí você consegue ter sensibilidade de fazer o produto e vender o turismo adequadamente de acordo com a expectativa ou o desejo daquele cliente. Então, eu como caminhoneiro, eu tive essa felicidade de conhecer o Brasil. Só para citar um exemplo, em 67, eu fiz uma viagem de Belo Horizonte para Belém do Pará, e eu fui junto com mais um outro colega, que por acaso era meu primo, com outro caminhão, evidentemente, e nós demoramos 28 dias para chegar em Belém. Nós andávamos o dia todo e muitas vezes nós conseguimos fazer 100 quilômetros no máximo naquele dia. A estrada toda de chão, muita poeira, não tinha 1 centímetro de asfalto e em muitos trechos, na Belém-Brasília, a estrada ainda estava para ser construída.
muitos desvios, etc. Então foi uma aventura ímpar, mas riquíssima em termos de conhecimento. Jamais eu poderia ter uma imagem ou uma ideia de como é o Brasil, ou como era o Brasil, naquele trecho de Anápolis até Belém, são 2.000 quilômetros, passando por regiões inóspitas, incrível. Em 75, fiquei trabalhando então nessa empresa de ônibus, depois eu fiz um desvio de rota, fui morar em Brasília e entrei na área da educação. Imagina, não tem nada a ver com coisa, mas eu participei eu fui gerente de um projeto de construção de universidades, 7 universidades, financiado pelo BID, pelo Banco Interamericano, e trabalhei lá no Ministério da Educação. Novamente, eu conheci detalhes importantes, porque uma das universidades era Belém do Pará, a outra era Rio Grande do Norte, a outra era na Campina Grande, a outra era Espírito Santo, Bahia, Sergipe, construções que foram praticamente do zero, construindo os campos universitários. Então, mais uma experiência muito interessante, porque é um outro lado, né? Construir universidades financiado por um banco internacional dentro do Ministério da Educação era outro mundo, não tinha nada a ver com transportar pessoas em ônibus, né? Mas foi interessante. Mas eu sempre fui picado um pouco pelo cheirinho do óleo diesel, né? Então eu como caminhoneiro, meu pai era caminhoneiro, e no ônibus, etc. Depois que o projeto das universidades esteve pronto, eu voltei novamente para o ônibus e aí segui até 1990. Em 90, com a privatização da VASP, o proprietário que adquiriu a VASP na privatização, o senhor Canedo, me convidou para sair do interior de Santa Catarina e assumir a diretoria de cargas da VASP. Fiquei lá por 6 anos, até 96, e obviamente então eu, mesmo estando na área de cargas, eu tive uma oportunidade assim, ímpar também, de conhecer a aviação, conhecer a área do turismo mais de perto, vinculada à aviação, porque eu trabalhava muito junto com o meu colega diretor da área de passageiros, e eu participava, evidentemente, de todas as reuniões, então convivia com os problemas e as glórias do setor de passageiros também. Também porque, a partir de 94, nós inauguramos todas as bases internacionais da VASP, na Europa e até na Ásia. Então, a proximidade passageiro e carga era onde viabilizava ou não o voo, etc. Eu comecei a conviver muito de perto com o turismo. E os últimos 4 anos, na VASP, 96 até o ano 2000, então eu fui responsável pela área da receita da VASP. E aí sim, tive a oportunidade de trabalhar bem junto ao trade, às agências de viagens, todas as dores e as glórias do setor propriamente dito, que é a área de transporte de passageiros, né? Agora, em 2000, tive a felicidade de ser convidado para fazer parte do grupo fundador da Gol. Então, a partir daí, sim, eu mergulhei com todas as forças e tudo que eu poderia, né? Na implantação da Gol, né? Eu era o responsável por todas as áreas que se relacionavam com o cliente. Então, comercial, marketing, distribuição, atendimento, comissários, aeroportos, enfim, tudo que se relacionava de alguma maneira com o cliente, com o turista, com o viajante,
estava subordinado à minha vice-presidência. Tinha uma segunda vice-presidência técnica, que era responsável por colocar o avião no ar, e uma terceira que era um apoio, que era planejamento, administração, tecnologia, etc. Né? Mas eu era o responsável para colocar o cliente sentado no avião e ele ficar feliz e poder ter um prazer de ter voado, e seja lá o motivo que tivesse sido. E fiquei 10 anos lá nesta função e aí tem muito detalhe. Acabei de lançar um livro agora, 26 Semanas para Voar, que conta a história dos primeiros 4 anos da Gol. O grande legado da Gol foi o fato de nós termos revolucionado a aviação brasileira, nós temos popularizado o transporte aéreo brasileiro e ter colocado para voar pessoas que jamais imaginavam que pudessem voar. Foram milhões e milhões de pessoas que tiveram a oportunidade de voar, e o Brasil cresceu de maneira muito positiva. Historicamente, a aviação sempre cresceu 1,8, 2 vezes o PIB, mas nessa época, proporcionado por esse incentivo de uma empresa de baixo custo, de baixa tarifa, de alta qualidade, aviões novos, etc., etc., né? Nós conseguimos colocar um índice de crescimento, às vezes até acima de 4 vezes o PIB. Tem uma história, um episódio que relata bem a vontade do brasileiro em voar. Né? Nós, quando começamos a Gol, lá no ano 2000, nós tínhamos, a estatística não é perfeita, a estatística, vamos dizer, é aproximada, mas se imaginava, ou se divulgava, que mais ou menos existiam 6 milhões de CPFs, de brasileiros, CPFs, que voavam de avião no Brasil. Mas era muito pouco, né, diante da população. E, por outro lado, a pesquisa identificava que existiam 25 milhões de pessoas que tinham vontade de voar, mas que não voavam porque as tarifas eram caras, né? Então, esse era o nosso grande propósito da Gol, proporcionar que estes 25 milhões de pessoas, de brasileiros, pudessem voar, tivessem seus sonhos, realizar esse desejo. E em 2004, nós tivemos a ousadia de lançar uma promoção dos R$50, precisamente dia 4 de maio de 2004. Foi uma promoção assim um pouco intempestiva, né? Porque vamos fazer uns R$50, etc. Nós colocamos lá, acho que uns 10 mil, se não me falha a memória, uns 10 mil passagens com esse preço. E nós tivemos a ousadia de vender isso no balcão dos aeroportos também. As filas se formaram no primeiro dia, foram gigantescas, né? A ponto do DAC na época, né, ter nos mandado fazer uma interrupção da promoção porque nós estávamos criando um tumulto nos aeroportos por conta das filas. Mas o fato importante é o seguinte: várias oportunidades, o cliente chegava no balcão e dizia: eu quero uma passagem de R$50. Então o atendente dizia: mas o meu senhor ou minha senhora, para onde o senhor quer ir? Ele dizia simplesmente: eu quero ir para qualquer lugar, eu quero voar. Então, aqui é uma expressão muito particular da vontade e do desejo que o brasileiro tem de voar, que o brasileiro tem de viajar, que o brasileiro tem de fazer turismo e etc. E nós conseguimos isso, tanto é que 10% dos passageiros, durante muitos anos, estavam voando pela primeira vez. Felizes da vida, né?
E eu tenho várias passagens, eu até conto algumas no meu livro, que aconteceram comigo, com um frentista de posto, e um outro com mecânicos. Era impressionante. Esse mecânico foi muito interessante. Nós estabelecemos, eu não sei bem a data, mas foi em 2005, por aí, os voos noturnos. Nós fazíamos um aproveitamento das aeronaves. Nós tínhamos aeronaves paradas em Recife e aeronaves paradas em Porto Alegre. E nós trocávamos as cabeceiras, ou seja, aquela aeronave que estava em Recife, parada 10 horas da noite, ela fazia o voo noturno e amanhecia em Porto Alegre e o vice-versa, né? Passando por São Paulo, Rio, Salvador, etc. E nós chamamos de Corujão. No voo inaugural, vamos dizer, no dia do primeiro voo, eu fui a Guarulhos e estava lá de camiseta laranja, todo festivo, inaugurando o voo, e eu percebi que tinha um casal na fila, né? Um casal de 40, ele de 40 e poucos anos, assim, a esposa dele também nessa mais ou menos 40 anos, com 2 filhos, um de 10 anos e um de 8 anos, todos ativos, super nervosos, assim, felizes. E aí eu cheguei perto deles e perguntei: o senhor precisa de alguma coisa? Daí o senhor disse: olha, nós estamos muito nervosos porque é a primeira vez que nós estamos voando. E os meus filhos, os 2, de 10 e de 8 anos, estão felicíssimos porque eles vão conhecer a avó, a mãe desse senhor, lá no interior de Pernambuco, porque ele tem 10 anos e nunca tiveram oportunidade de conhecer a avó. E a avó está lá festiva, então. Aí ele me fez perguntas assim realmente muito interessantes, como que ele embarcava, onde que ele embarcava, chegou a me perguntar se tinha toalete no avião, e chegou a me perguntar se o avião que fazia esse voo era o mesmo avião que voava durante o dia, coisas desta natureza. Então, são fatos pitorescos, muito interessantes, e eu tive a oportunidade de levá-lo até o portão de embarque e desejar uma viagem para essa família. Após 10 anos de Gol, né, eu já estava com 64 anos na época. Eu tinha um plano de ser conselheiro de empresa, e eu fiz o curso no Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, no IBGC, tanto o curso básico, depois o avançado, e me tornei um conselheiro certificado do IBGC. Era uma oportunidade de eu sair do mundo executivo, 64 anos, é padrão nas empresas que um executivo, depois dos 60 anos ou chegando perto dos 65, já tende a mudar a carreira, e eu tomei a decisão de sair da Gol para ser conselheiro de administração, evidentemente, em empresas, etc. E depois de um intervalo de aproximadamente 1 ano, ou até um pouco menos, eu fui convidado novamente para voltar, e desta vez para a Avianca Brasil. Era uma empresa que tinha um projeto de crescimento, era uma empresa que tinha apenas 2% de market share, tinha pouca participação no mercado, mas tinha um plano de crescer, de se expandir. E aí me convidaram, o proprietário lá, o senhor José, me convidou para assumir a vice-presidência comercial, marketing e cargas da Avianca Brasil. Com funções semelhantes ao que eu tinha da Gol, exceto o fato de não ter os aeroportos e os comissários. As demais funções eram muito semelhantes. E aí o desafio de crescer, de deixar
uma oportunidade de colocar um novo produto. De um lado, quando nós começamos lá na Gol, nós tínhamos um propósito de colocar pessoas a voarem com preço baixo e fazer jus ao slogan "Aqui todo mundo pode voar". O projeto da Avianca era um lado oposto, era oferecer um produto premium, com mais espaço entre as poltronas, com sanduichinho quente, com entretenimento, etc. Numa análise de mercado, se de um lado, lá no ano 2000, nós tínhamos 25 milhões de pessoas que queriam voar e não voavam porque as tarifas eram caras, aqui no ano 2010, nós tínhamos também, por incrível que pareça, 25 milhões de pessoas, de brasileiros com mais de 60 anos, que tinham tempo, dinheiro para voar, mas de alguma forma queriam mais conforto. Até com alguma dificuldade de locomoção, precisavam de mais espaço. Também tinha muitas crianças, muitas senhoras com bebês no ventre ou no colo, que precisariam de mais espaço, de ter um sanduichinho a bordo. Então, este projeto, do outro lado, me pareceu assim bem interessante, e aí acabei aceitando o convite. Fiquei lá na Avianca por 8 anos e conseguimos crescer realmente, saindo de 2% de participação de mercado para quase 14% de mercado. E depois, então, quando eu achei que a minha missão já estava concluída, eu já tinha mais de 70 anos e havia uma recomendação dentro da companhia que os executivos com mais de 70 anos tinham que se desligar por normas internas, e aí anunciei a minha saída da companhia em janeiro de 2018 e fiquei até um pouco depois meados do segundo semestre. Era para eu ter saído em julho deste ano, mas o meu substituto demorou a chegar e eu acabei ficando mais um pouco até ele chegar, e na verdade eu fiquei lá ainda uma boa parte do segundo semestre de 2018. A partir daí voltei às funções originais, ou seja, voltei a ser conselheiro de administração, né? Conselheiro de empresas, e tive uma experiência fantástica dentro da área do turismo, que eu fui ser conselheiro de um resort, né, de um hotel interessante, e que tem similaridades com a aviação, porque você tem praticamente o mesmo cliente, ele é um complemento da viagem, você tem o mesmo sistema de distribuição, os mesmos agentes de viagens, o mesmo nível de renda, muito semelhante. Tem uma característica fundamental, que você trabalha com produto perecível. Na aviação você tem um produto, o assento vazio, que fechou a porta ali, ele é perecível. No hotel a mesma coisa, né? Você vira à noite, a cama fria é um produto perecível também. Tem custos fixos altos dos dois lados, tem uma dinâmica muito semelhante, e eu me senti muito à vontade a participar de um conselho de um resort com os conhecimentos adquiridos da aviação. Hoje eu continuo ainda como conselheiro, como consultor dentro do ramo do turismo, seja de ônibus, seja de companhia aérea. Não estou em nenhuma companhia aérea neste momento, mas se tiver oportunidade, obviamente, eu posso prestar serviço, sim. Ainda tenho energia, ainda
tenho ambição, tenho vontade de ter algum problema para algum desafio. Acho que eu tenho ainda muitos anos pela frente antes de me aposentar definitivamente. Então quero continuar prestando toda essa minha experiência desde 1975. Então são 47 anos que eu estou no turismo. E se eu pudesse deixar uma mensagem para quem quiser entrar no turismo agora, não há dúvida nenhuma que, primeiro, é uma mensagem de otimismo. O turismo vai continuar sempre ativo e crescendo. Não há dúvida nenhuma, é uma atividade no mundo todo, é uma atividade que tem quase 10% do PIB mundial, é uma atividade que não é poluidora, ela é super agregadora, porque em volta do turismo você consegue criar muitos empregos, consegue deixar muitas pessoas felizes e tem várias características. Tem aquele que quer fazer turismo para realizar um sonho simplesmente de desligar da rotina, tem outro que quer celebrar uma união amorosa, tem outros que quer conviver com a sua família, e tem aquele que quer fazer negócios, quer encontrar pessoas, enfim, o turismo é muito eclético. Então, o que eu recomendaria, em primeiro lugar, conheça bem o Brasil, se você quiser trabalhar no Brasil. Não imagina que o turismo é apenas sonho, não é isso. O turismo hoje, viagem de turismo, é um desejo de uma pessoa. Às vezes pode ser um sonho, mas às vezes é uma necessidade. Então, o profissional do turismo tem que identificar o porquê que aquela pessoa quer viajar e para onde quer viajar, qual é o objetivo, né? Então, muitas vezes são objetivos racionais, né? Não são sonhadores. Então, o produto é muito importante ser adaptado às características do cliente. E o profissional do turismo tem que ter a percepção de conhecer a verdadeira necessidade daquele cliente naquele momento, para que ele possa ser oferecido a ele um produto adequado, porque às vezes acontece muito isso, né? Você oferece um produto inadequado, inapropriado, você não vende e fica frustrado. Não é o turismo que gerou a frustração, é a inadequação do produto ou alguma inabilidade na sua venda. Então, hoje os brasileiros estão ficando com uma idade média mais alta, então a quantidade de pessoas idosas que estão viajando é maior, vai crescer muito e evidentemente essas pessoas têm necessidades diferentes do jovem executivo de 30 anos que está saindo da sua universidade, do seu MBA, do seu doutorado, que está começando uma vida. Essas características têm que ser identificadas pelo profissional do turismo. É uma profissão maravilhosa, com um único problema. Quando você entra, dificilmente você consegue sair. É altamente cativante, é altamente emocionante. Agora, com os meus 75 anos, ainda me sentindo com energia e com vontade ainda de ensinar, de transferir toda a minha experiência, eu olho para trás e vejo uma vida muito interessante, né? Uma vida com alternativas, né? Eu sou casado há 45 anos com a Rita, minha mulher, tenho 3 filhos, 2 filhas e 1 filho, 3 netos, né? Porque eu tenho uma netinha de 12 anos, a Isabela, que é filha da Graziela, da mais velha. Então, eu tenho uma família estável, né? Muito feliz
eu vivo bem com todos eles. Como eu falei, 45 anos, casado com a mesma mulher, e a gente se ama muito. Então, eu hoje posso dizer que eu sou feliz por toda essa vida pessoal também muito estável, muito harmônica e com muito apoio da família, né? Eles sempre me apoiaram irrestritamente, até épocas difíceis, onde eu saía 4 horas da manhã e chegava às 11 horas da noite e não via meus filhos, às vezes de segunda a sexta, mas a minha esposa lá, a Rita, ela segurava as pontas e eu tentava compensar um pouco estar com eles, assim, quando tivesse oportunidade, ou fim de semana, ou uma viagem. Essa é a grande vantagem do motivo da viagem. O executivo, que às vezes não tem tempo para se dedicar à família, aí ele vão fazer uma viagem de 2 semanas, junta os filhos e convive com os filhos na plenitude. É uma maneira interessante de fazer turismo, de conviver com a família e compensar um pouco a rotina exaustiva de uma função executiva.